Já pensou um dia na vida, quem sabe, morar no Texas? Se a sua resposta for sim, ou talvez, ou quem sabe um dia, fica nesse vídeo então, porque hoje a gente vai te levar num Drive and Tour aqui no norte de Dallas. Você vai conhecer um pouco mais da cidade de Frisco, e não só a cidade, mas esse vídeo vai ser mais especial, porque a gente vai levar você nos condomínios. O que é um condomínio de altíssimo luxo aqui na região? O que são casas médias, preço médio aqui em Frisco por volta de 650 mil dólares, e o que é um bairro mais popular, mais bem humilde. Para vocês terem ideia de o quanto, pelo menos na cidade de Frisco, onde tem um preço por metro quadrado um pouco mais alto, que é uma cidade que está em crescimento e valorização, com muitos projetos caminhando por aqui, para você ter uma ideia. Claro, esses valores são da cidade de Frisco, e quem sabe a gente faz outros vídeos de Drive and Tour por outras cidades, refletindo mais ou menos a mesma coisa. E hoje eu tenho participação especial do Cássio, meu marido. Passageiro, que eu adoro. Não, ele não gosta, mas como eu vou guiando, eu prefiro ir dirigindo, né? É só hoje, amor, só pro vídeo, só pra nossa audiência. Vou tentar. Então, vem com a gente e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Combinado? Vamos para um condomínio mais normal. Em Frisco, o que é um condomínio normal? 650? 600? Frisco a média é 700, né? 600, 700. Então vamos para um condomínio normal. Um condomínio de classe média, que é elegantíssimo, que tem casas lindas. E esses tipos de condomínio, de 650, por volta de 600 mil, são condomínios extremamente arborizados. Eu vou mostrar para vocês. Aí, ó, é um condomínio, eu acho que é um condomínio belíssimo, né? Olha que gostoso. Olha a quantidade de verde que tem nesse condomínio. É muito verde. Olha as árvores bem grandes. Bem americano, com as coisinhas de correio. Na frente. Todo lugarzinho que tem uma praça, eles colocam um parquinho, né? Lotado de parquinho aqui, não é? É público, né? Olha que gracinha. Ai, super bem cuidadinho. Tem até um campinho, ó, um futebol ali. Da Copa. A molecada deve estar jogando na rua, provavelmente. Então esse condomínio, por exemplo, tem casas a partir de 525 mil, que é um preço super acessível para estar dentro de Frisco, né? E olha que engraçado, eu dirigi 2 minutos daquele condomínio de 15 milhões para esse, né? Tá literalmente próximo, do lado, né? Dentro da região crème de la crème de Frisco. Deixa aqui nos comentários se você gosta desse Drive and Tour e conhecer junto com a gente um pouco das casas, da região, um pouco mais aqui, se sentir um pouco mais próximo. Até porque no Google Street View ele não é fiel ao que a gente vê aqui no dia. Ele não consegue atualizar, é muito diferente. Às vezes é defasado 2, 3 anos a imagem do Street View. Aí aqui em 2, 3 anos já mudou muita coisa. Ele é um condomínio de casas construídas entre 2003, 2004, 2005, né? Que eu particularmente não considero que seja uma casa velha. Não. De jeito nenhum. Casas mais antigas, a gente está falando aí antes de 1980, aí sim. Tem bastante mais para Dallas, né? Plano. Aí já são casas mais maduras, né? Mas é interessante como tem muita sombra e os gramados, todo bonitinho, tudo bem cuidado. Olha o parquinho aqui, ó. Um parquinho bem gostoso. E sabe uma coisa que a gente não mostrou? A rua de trás? A rua de trás. Aí você passa um pouquinho rapidinho, tá? Porque essa é interessante, a gente nunca mostrou. Olha só que interessante. A garagem fica na parte de trás das casas. Eu vou passar só pra vocês verem. Eles deixam tudo aberto. Então, a parte de trás é como se fosse uma rua de serviço, né? Serviço, onde eles colocam as lixeiras. O acesso da garagem fica por aqui. O quintal também fica pra trás. O quintal também fica pra trás. O que você gosta mais? Com a garagem pra frente ou pra trás? Eu prefiro com
se fosse para eu morar com a garagem para frente. Eu acho que tem mais integração quando a garagem é para frente. Porque você conecta melhor com o seu vizinho, né? E o quintal também fica maior. Fica maior, né? Porque você consegue usar de ponta a ponta da casa. Mas a frente fica mais elegante, né? A frente fica mais bonita. Porque aí não fica com maior, lixeira, não fica com carro. E o próprio carro, né? Fica atrás. Acho que é gosto. Os dois são bonitos. Obviamente, desde que esteja bem cuidado, todos são bonitos. É isso aí. Eu tô aqui na Stonebrook Boulevard e eu vou cruzar para um condomínio residencial aqui que tem os preços médios aí mais ou menos entre $900 mil até 1,2 milhões. Eu diria que esse condomínio, por exemplo, ele é um condomínio de alto padrão. Ele não é o super alto luxo daqui, mas é um condomínio sim de alto padrão. Um condomínio que tem piscina, tem parquinho, tem 2 piscinas, tem uma mini academia. Essa semana é a semana do 4th of July, semana do 4 de julho, que então tem muitas comemorações aqui na região, ainda mais agora em 2026, que é um ano que os Estados Unidos está fazendo 250 anos. Então, aí tá ainda mais especial. Ó, vocês estão vendo aqui na frente? Olha que flower bed linda. Vocês estão vendo aqui na frente que tem uma casa que parece um castelinho aqui, né? Essa casa aqui é bem estilo Texas. Né, amor? É bem tradicional, né? Mesmo do lado você vê que já tem uma outra diferente. Aqui é um condomínio que tem bastante árvores, não diria árvores maduras, né? Mas eu diria é um condomínio muito bonito, muito elegante e é muito tradicional, né? Os condomínios aqui da região serem tão limpos e organizados dessa forma. E quando a gente fala de condomínios, são como se fossem bairros, né? São bairros grandes, residenciais, com um muro em volta deles, mas eles são completamente abertos. Eles não têm aquela portaria, aquela segurança armada, até porque essa região é uma das regiões mais seguras dos Estados Unidos, né? Não só a cidade de Frisco, que já ganhou por anos e anos consecutivos como a cidade mais segura dos Estados Unidos, mas algumas outras cidades aqui da região, como Plano, como McKinney. As casas aqui são casas relativamente grandes, casas com mais de 350 metros quadrados, até 500 metros quadrados, e tem diversos estilos, né? Tem as mais tradicionais, com tijolinho, com pedra mesmo, até casas mais modernosas. Acho que é legal falar também, essas casas aqui elas são em média de 2018, né? 17, 18, algumas um pouco mais novas, mas esse condomínio tem em média aí 7, 8 anos no total. Muitas famílias nos procuram e falam assim, não, eu quero uma casa nova. A nova é direto da construtora. E em regiões que são mais urbanas, mais consolidadas, às vezes a gente não consegue encontrar casas mais direto da construtora, né, dentro de áreas já consolidadas. Então essas casas, por exemplo, né, dentro dessa idade, são casas belíssimas, mas já tem aí seus 5, 6, 7 anos de idade, que a gente considera casa semi-nova. Agora, como é uma época do ano que as pessoas mudam muito, vocês vão ver bastante placa de casa à venda. Então realmente tem bastante troca de famílias mudando, saindo, chegando. Outra coisa interessante aqui dessa parte do condomínio, que a maioria das garagens são para 4 carros. Então geralmente são duas garagens mais 2 garagens. Eu acho bem legal isso, porque por mais que você não use os 4, às vezes você deixa um para um carrinho de golfe ou para montar um escritório não, uma garagem, aquelas cheio de ou até uma academia, aparelhos, né? Academias, ferramentas. E esse ponto que o Cássio comentou é um ponto super importante, porque essa época do ano é a época da primavera e do verão. Na primavera e no verão é a época mais aquecida do mercado imobiliário nos Estados Unidos de forma geral, porque é período de férias escolares.
E férias escolares é quando a maior parte das famílias, elas vendem as suas casas, né? Ou também elas buscam novos endereços, novas casas para fazer essa mudança durante o período escolar. Essa casa aqui é bem bonita aqui na frente. Ela tem um padrão bem moderno. Um pouquinho mais à direita aqui. É bem diferente, bem mais parecida com o do gosto do brasileiro, né? Exato. E é legal ali que você põe o carro dentro da garagem. Então tem uma garagem na frente, uma entradinha do lado que dá para acesso para mais 2 carros lá atrás. Acho bem legal isso, que você tem meio que uma garagem dentro da estrutura da casa. Uma casa dessa aqui em Frisco, a gente está falando por volta aí de 1.800.000, quase 2 milhões, tá? Porque ela já chega um pouco nas casas customizadas. E é isso que a gente vai mostrar agora no próximo condomínio. Vem com a gente. Acho legal mostrar também e falar que a quantidade de verde. As pessoas perguntam muito, mas tem muito verde aí, como é que é? Como é que é a vegetação? Eu fiz um tour há alguns meses atrás que estava no finalzinho do inverno e estava tudo meio marrom ainda, né? E agora você vê que está tudo florido, ó, tem até um monte de girassol aqui, realmente bem colorido. Então os períodos que a grama está super verdinha são primavera e no verão. Tudo fica verdinho, fica a coisa mais linda desse mundo. Agora, né, outono começa a ficar seco. E isso é legal falar porque a gente tem todas as estações muito bem definidas aqui nessa região. A gente vai para um condomínio agora que ele fica aqui na cidade de Frisco também. E ele é um condomínio com casas customizadas. O que é um condomínio de casas customizadas? A gente vai ver 2 coisas que normalmente eu não mostro tanto aqui no canal. A gente vai ver casas... a gente vai ver com um condomínio gated, ou seja, um condomínio com portaria, com segurança, fechado, que é coisa muito rara aqui nessa região, porque como a maioria dos condomínios são abertos, né? Esses condomínios fechados e com portaria, com segurança, eles são mais condomínios para casas acima de 1,5 milhão, 2 milhões para cima. As casas customizadas são casas como se fossem as casas do Brasil, onde você compra o terreno, escolhe o arquiteto, né, ou a empresa, o builder, a construtora que vai construir, você desenvolve a casa que você quiser, né? Então a gente chama isso aqui de casas customizadas. Existem mais dentro de um padrão elitizada porque ela fica muito mais cara, ela fica muito mais demorada a obra, né? Porque tudo é personalizado. Então uma casa customizada hoje a gente está falando aí de que demora por volta de 2 anos para ser entregue e são pontualmente alguns condomínios que permitem isso, né? Que tem alguns lotes disponíveis para esse tipo de construção. Então se você está vindo do Brasil, quer construir a sua casa do zero, né, e personalizar ela 100%, aí pode entrar em contato com a gente que a gente vai encontrar construtoras que fazem esse tipo de construção de casas e locais que têm esse tipo de lotes, né, que permitem esse tipo de construção. Aliás, meu nome é Natália Toretto, eu sou corretora de imóveis aqui na região metropolitana de Dallas, sou fundadora da Toretto Real Estate Group. Nós temos uma imobiliária aqui na região e a gente ajuda famílias brasileiras a encontrar seu novo endereço. Se você está buscando esse tipo de informação, está pensando em morar no Texas, num lugar que seja mais conservador, mais seguro, com escolas de altíssimo nível, né? Pode ser que o seu novo endereço seja aqui. Eu vou deixar aqui um QR Code para você escanear, preencher e entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer enorme bater um papo, conversar e seguir aí, te orientar nos próximos passos para você poder comprar a sua casa aqui também. É engraçado porque a cidade aqui de Frisco tá sempre em reforma, alguma coisa tá em melhorias. Eu costumo brincar que aqui parece um canteiro de obras e se você ficar muito tempo sem passar numa determinada rua, numa determinada região, você vai ter dificuldade de sair e falar assim, nossa, mas espera lá, tinha esse prédio aqui? Nossa, eles ampliaram essa rua. Nossa, eles colocaram um semáforo, uma rotatória. Eles estão sempre em desenvolvimento. Aliás, no meu canal do Instagram,
Eu sempre compartilho com o pessoal, tem um jornalzinho, né, da cidade, então eu estou sempre lá atualizando, eu ficando atualizada das informações, das próximas obras, dos próximos projetos. Então já vai lá para o Instagram também e acompanha o canal do Instagram, porque ele é muito diferente do canal do YouTube. O YouTube aqui a gente traz mais conteúdo um pouco mais profundo, mais longos, e no YouTube e no Instagram um pouco mais de tudo, de uma forma mais curta. Tem um condomínio de apartamentos, os apartamentos eles não vendem, geralmente são grupo de investidores, e aí eles alugam, né, no formato de leasing. Mas como as escolas são muito boas aqui nessa região, eles são bem concorridos. Frisco é uma cidade que tem um distrito escolar nota A+. O que isso significa? Que tem muitas escolas de excelente nível e ranqueadas como as melhores do Texas, muitas delas, né? Então, e por mais que nós temos um distrito escolar fortíssimo, também tem muitas escolas particulares. Algumas das escolas particulares é a Legacy, como que é? LCA? LCA, que é a Legacy Christian Academy. A Legacy Christian Academy, tem a Starwood, tem algumas outras também, mas essas duas são as principais, né? São as melhores. Starwood é uma das mais elitizadas. Uma média de acho, uns 30 mil por ano, mais ou menos. E aí muitas vezes fala assim, mas por que as pessoas colocam o filho na escola particular? Na verdade, é muito mais sobre o relacionamento, o ambiente, do que a educação em si. Porque a educação na escola pública é maravilhosa. A gente está chegando agora aqui no Kingswood, que é um condomínio fechado, gated, que só tem acesso quem é morador ou quem é corretor de imóveis. Thank you. Prontinho, liberados. Vamos. Mostrar a ID. Falar que é corretor de imóveis, tudo, ela valida e temos acesso. Então, esse condomínio ele é bem diferente de tudo que vocês já viram aqui na cidade de Frisco. Tem uma casa, dá uma pesquisada aqui, amor, que é a casa mais cara de Frisco. Ela tá no mercado, disponível para venda, e ela custa 15 milhões de dólares. Vamos conhecer ela? A gente não pode entrar, porque não tem autorização. Mas a gente vai passar na frente. Então como vocês podem ver, as casas aqui, ela começa a ter uma proporção um pouco maior. Quando eu falo proporção maior, são casas aí de 500 metros quadrados, de 1.000 metros quadrados, 7, 8 dormitórios, são casas bem mais generosas. E logo depois do Covid, a gente recebeu uma avalanche de buyers, ou seja, de moradores californianos. Para você ter uma ideia, essa casa aqui na frente, você tá vendo o estilo dela? Tá em construção. Tá em construção, é uma casa aí com quase 700 metros quadrados, bem mais estilo modernoso. Com certeza é de alguém da Califórnia. Bem alto. As casas são lindas. Tem terreno ainda. Tem terreno para construir. Só o terreno aqui, a gente tá falando a partir de $1 milhão, mais a construção, obviamente. Mas... que não pode ser qualquer casa, né? Tem um padrão mínimo, né? Eles têm alguns guidelines de tipo de construção, de layout, de tamanho de casa, tamanho mínimo. Nossa, essa daqui... Olha, diferente. Nossa, que diferente. É claro, não vai ficar vermelho assim. Mas olha. Mas com certeza vai ficar mais clarinho. Estilo mais caixote lá do Brasil. Estilo caixote, que eu particularmente não gosto mais. Já gostei muito. Hoje em dia não é o estilo de casa que eu gosto, né? Igual gosto é igual, né? Cada um tem o seu. E essa é uma das áreas de Frisco onde Frisco é reto.
é flat. É bem, não tem montanha, mas é uma área de Frisco mais alta. Então a gente tem uma certa visão da cidade daqui. Olha que casa mais linda. Olha que lindo, Será que dá pra espanhol. gente ver? Eu vou virar o carro só pra vocês verem aqui, ó. Olha só Olha o essa gramado, casa. bonitinho. Lindíssima, eu acho linda. Casa com cara de Olha lar. lá, tem telhado de concreto, ó, já. É, Bem estilo. as outras Estilo também mais espanhol. modernosas, mais estilo das casas brasileiras que a gente vê nos condomínios de alto luxo, Olha né? essa com esse espelho, com essas coisas. É, eu já acho completamente errado, porque aqui o calor que faz com uma casa toda espelhada assim, vira uma estufa. Né? Não é à toa que as casas aqui são de tijolo, são de pedra, né? Dentro da casa é super aconchegante, tem uma eficiência energética muito boa. A arquiteta que mora em mim, às vezes fala. Aqui é sua mansão, hein? Meu Aqui. Deus. Então as casas aqui são entre 4 milhões a 15 milhões. Não tá pronta. Ela não tá pronta. A de 15 milhões ela está em construção, novíssima. Olha o drywall. Essa verde, tá vendo essa verde aqui do lado esquerdo? Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó, Friscos Steel Frame É. Luxury Design. E ela fica no topo da maior elevação. Olha isso, gente, vocês estão vendo? Olha, uma Vai cascata. ficar um espetáculo essa casa. 16 mil square feet. São 1.600 metros quadrados, 6 dormitórios, 10 banheiros, 3 andares, Elevador de vidro, elevador de vidro, 3 Ok. cozinhas, 3 cozinhas, quadra interna e externa, uma academia comercial. spa e piscina infinita. Nossa! Não é à toa que tá custando, tá no mercado à venda por 15 milhões. E a vista dela vai ser um espetáculo, porque ela fica numa parte, assim, maravilhosa do condomínio. Alto, né? Muito alta. Essa parte do condomínio, ela não é direcionada, o endereço daqui não é direcionado para as escolas de Frisco. Ela é direcionada para outro distrito escolar. E esse outro distrito escolar não é bom. Mas todas as famílias, basicamente, que moram aqui, também não colocam os filhos na escola pública, né? Eles acabam Private, colocando em escolas particulares. Acho que o maior público é da Starwood, né? É, exato. Aqui é pertinho de tudo, literalmente 5 minutos de H-E-B, supermercado, farmácia, banco, pediatra, médico, Costco, tudo. Costco, tudo. Dentro da cidade de Frisco, tá? Então aqui é para vocês terem um gostinho do que é um super high-end, né? Um condomínio extremamente luxuoso na cidade de Frisco. Vamos para Vamos para uma casa mais normal, um condomínio mais normal? Vamos. Tem um condomínio que é aqui do ladinho, bem do ladinho. Agora esse já vai direcionado para as escolas aqui de Frisco, que é um condomínio de uma construtora bem específica chamada Mainview. Será que eu entro aqui? Foi Pra agora, ver? pode entrar. Vou entrar, dar só uma espiadinha para vocês, tá? Ó, As casas... É australiana, né? A construtora? é uma construtora chamada Mainview, que é uma construtora australiana, que ela veio pro Texas, ela ficou alguns anos, poucos anos, e foi embora. E por quê? Porque ela construía casas mais modernas, com linhas mais retas, mais do estilo que o brasileiro gosta. E aí eles tomaram a decisão de sair do Texas. Então eles têm só alguns condomínios com essas casas e virou meio que boutique, sabe? Essas casas mais boutique, mais elegantes. Eu gosto bastante, porque acho que ela mistura um pouco do moderno com o tijolinho né, do Texas que nós temos. Os layouts internos também são muito bons, né? São. E outra coisa, por dentro, os próprios acabamentos são acabamentos bem mais finos, no sentido assim, não tem, a parede não tem textura, são paredes mais lisas, né, os acabamentos. Mas ó, só para você, essas casas aqui, a gente está falando aí por volta de entre 900 a 1,1 milhões. Tá? A grande parte dessas casas tem piscina, né?
Esse é um condomínio pequenininho. É um condomínio pocket. Aí, bem do ladinho já tem uma área verde. E esse foi o Drive and Tour de hoje, conhecendo um pouco dos condomínios aqui de Frisco e os estilos diferentes que a gente tem. É claro, tem 1 milhão de condomínios, 1 milhão de casas, de estilos, de gostos, de preços, não só em Frisco, mas em toda a região metropolitana de Dallas. Entre em contato com a gente, que vai ser um prazer enorme te ajudar a entender qual seria o melhor condomínio, a melhor casa e localização para sua família. E a gente se vê no próximo tour. Amor, obrigada pela participação. Obrigado. Posso falar um negócio pra vocês? Eu gosto de dirigir. Eu fico nervoso quando alguém tá dirigindo. Tá, então vamos trocar. Você sente a mesma coisa com a sua esposa? Deixa ela dirigir numa boa? Eu gosto de dirigir, agora eu tá no controle. Acho que é. Ele tá em pânico. Vamos trocar. Vamos trocar, senão não vai dar ruim. Vamos, tchau. Beijo, Valendo. tchau. Tchau.